Boa noite, pessoal. Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer essa palestra hoje aqui para explanar um pouquinho, né, o que é avaliação psicossocial e principalmente para falar para vocês em que contextos, né, que é utilizada essa avaliação. O curso vai acontecer no dia 25 de janeiro aqui na clínica, das 8 às 18. E a gente quis fazer essa palestra antes para mostrar um pouquinho para vocês, né, do que se trata esse tema. Algumas pessoas ficaram em dúvida, achando que era um curso de um teste propriamente dito, mas ele tem a parte dos testes psicológicos, mas ele não foca só nisso, tá, gente? Nós vamos falar sobre a parte da construção inteira de uma avaliação psicossocial, todas as etapas para realizar esse trabalho. Então, o intuito de hoje é falar o porquê, né, que essa demanda ela tem crescido no nosso campo de trabalho. Então, aí quem, né, se interessa por essa área, é interessante estar ligado aí das mudanças, né, no contexto das empresas e o que o psicólogo pode oferecer nesse contexto, tá bom? Mais uma vez, se tiverem dúvidas, chamem, levantem a mão, perguntem, não fiquem com dúvidas, tá? Claro que hoje eu não vou me aprofundar muito, tá, gente? Hoje vai ser bem assim por cima, só para vocês entenderem o que é, do que se trata e em que contextos o psicólogo atua, tá bom? Como que tá o mercado aí fora para o mercado de avaliação psicossocial, tá bom? Já vou avisando para vocês, gente, que eu tô transmitindo, eu tô olhando para vocês aqui do meu celular, mas vou abaixar a cabeça aqui, porque eu estou olhando no computador, tá? A apresentação eu vejo no computador, então, para interagir com vocês, pode ser que às vezes eu não esteja olhando no celular, mas é porque a apresentação está um pouco mais abaixo, tá bom? Mas fiquem à vontade para aproveitar a noite de hoje, tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bom, então, gente, como eu falei, né, o intuito da nossa palestra de hoje para que serve a avaliação psicossocial. Essa apresentação foi feita por mim, coloquei aí no primeiro slide um pouco, né, coloquei a foto dos trabalhadores, né? Por quê? Porque a avaliação psicossocial ela vai concentrar nas empresas, no corporativo, né? O campo de atuação do psicólogo vai ser dentro das empresas, com parcerias diretamente com o RH, tá bom? Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje é relacionado à saúde mental e segurança do trabalho, tá bom? Pode passar, André, por favor. E aí, gente, eu quis começar a palestra de hoje falando um pouquinho da demanda de mercado. Muitas pessoas acabam confundindo, né, a avaliação psicológica com a avaliação psicossocial. Depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai colocar as diferenças das duas. Mas a demanda de mercado sempre teve, né? A avaliação psicossocial já é algo bem antigo, né? Da nossa profissão. Mas a demanda de mercado na nossa área de atuação, ela aumentou muito depois da Lei de Incentivo à Saúde Mental nas Empresas, que foi a Lei 14.831 de 2024. Essa lei o presidente sancionou em março do ano passado. Então, o que essa lei traz de diferente para o nosso contexto? As empresas, né, as corporações, as instituições de trabalho, elas ganham um certificado quando ela é uma empresa que promove saúde mental. Essa lei, ela se estende a âmbito nacional, então qualquer empresa nacional pode ter esse certificado quando atendem essas demandas de promoção à saúde mental no contexto de trabalho com os seus colaboradores. Tá? Então, conforme teve esse incentivo, falou-se muito na época dessa lei, né, de essa preocupação com os funcionários, com os colaboradores de uma empresa, né, devido a muitas... Fora questões relacionadas aos riscos, né, do trabalho, aos riscos de acidentes,
houve a questão muito da saúde mental. Muita gente com síndrome de burnout, muita gente afastada por depressão, por transtornos mentais de várias características. Então, por conta disso, houve, né, principalmente após a pandemia, houve uma mobilização do governo no sentido de trabalhar diretamente nas empresas, para oferecer, né, promover mais saúde mental para os colaboradores, devido aos altos números de afastamento, né, das pessoas por questões relacionadas à saúde mental. E com essa lei de incentivo para essas empresas, né, que o governo ele oferece essa certificação, inclui o quê? Conscientização dentro da empresa, campanhas, treinamento de equipe, treinamento de liderança, oferta de acesso aos serviços psicológicos e psiquiátricos. Então, veja, toda vez que uma empresa se mobiliza nesse sentido de criar esse ambiente promotor de saúde mental, essa empresa ela vai ser certificada pelo governo. E o governo também vai trabalhar com ações publicitárias para promover essa empresa. Então, isso que é muito bacana, porque isso incentiva a empresa a cada vez ter um ambiente mais acolhedor, mais promotor de saúde mental para os seus colaboradores e, claro, a empresa vai ganhar visibilidade. Então, esse que foi o sentido dessa lei. Conforme se falou muito nessa lei, entra, obviamente, em cenário aí a atuação do psicólogo, porque nós somos os profissionais que pode atuar dentro dessa demanda, tá, gente? Uma outra questão que aumentou a demanda para avaliação psicossocial foi a última revisão da NR1, da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi feita o ano passado e vai entrar em vigor a partir de maio deste ano. Então, a partir de maio vai começar essa nova atualização da NR1. Nós vamos falar um pouquinho de normas regulamentadoras mais para frente, mas a NR1 é a mãe de todas as NRs, né? A primeira norma regulamentadora das questões de trabalho, segurança do trabalho, prevenção de acidentes do trabalho. E aí, o que essa última revisão, que vai entrar em vigor em maio agora, trouxe de diferente? A NR1, gente, ela é bem extensa, tá? Ela tem várias páginas, cada norma regulamentadora, elas são bem extensas. Então, eu vou falar para vocês aqui só por cima, tá? Porque não tem nem como a gente destrinchar muito isso. Mas eu vou trazer para vocês a diferença, a atualização, que é o quê? Foi incluso no GRO, eles chamam de GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Eles fazem um levantamento dentro da empresa de tudo que é risco, tudo que apresenta um risco. Um local que oferece um risco de acidente, um local que é muito estressante, um local que que proporciona isolamento social. Então, ele vai fazer uma varredura na empresa de tudo que é risco ocupacional, tudo que está ameaçando a saúde do trabalhador. E o que foi incluso nessa nova revisão são as questões que incluem assédio moral e sexual. Então, isso vai entrar também como um risco psicossocial. Vocês vão ver que no decorrer da palestra eu vou falar bastante sobre risco psicossocial. E com essa nova atualização entram essas questões também de assédio moral que antes não eram inclusas como riscos, tá? Riscos ocupacionais. Uma outra novidade também na NR1 é a questão dos documentos, né? Os documentos que serão, que nós psicólogos poderemos trabalhar dentro das empresas oferecendo, né? A escrita desses relatórios que levantem como que está a saúde mental dessa empresa, como que está o ambiente de trabalho, como que está sendo favorecido saúde mental, como promover ações. Então, é nesse sentido que o psicólogo que se interessa por essa área tem um crescimento de demanda muito grande, né? Teremos, né, ofertas de trabalho grande aí para quem se interessa por essa área, para quem gosta, né, dessa modalidade de atuação, tá? Tudo bem, pessoal? Por enquanto, sei que é muita lei, muita informação, mas se tiverem dúvidas, por favor, me sinalizem, tá bom? Pode passar, André, por favor. Bom,
avaliação psicológica versus avaliação psicossocial. Eu quis, né, colocar essa diferença para vocês, porque às vezes as pessoas confundem, né? Claro que a avaliação psicossocial uma avaliação psicológica, ela está dentro dentro do trabalho do psicólogo de emitir uma avaliação psicológica, só que ela tem fins específicos, né? Ela vai responder a uma demanda específica. Então, olha lá, segundo o nosso conselho, né? A última resolução de 31 de 2022 diz que a avaliação psicológica trata-se de um processo estruturado de investigação. Ixi, eu perdi aqui. Um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos que irá prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas e condições e finalidades específicas. Dentro dessa especificidade da avaliação psicológica, nós entramos com a avaliação psicossocial, que é uma modalidade da avaliação psicológica em que se identifica, através de técnicas, quais são os fatores que podem ocasionar ou favorecer acidentes de trabalho ou atos inseguros devido a funções de risco. Então, veja bem, nós estamos, né, atuamos na nossa clínica com nossos pacientes, estamos lá atendendo nossas demandas, fazemos uma avaliação psicológica do nosso paciente, onde lá nós vamos, né, trabalhar, às vezes, a aplicação de testes, vamos chegar a um determinador comum de trabalho com esse paciente na clínica. O que a avaliação psicossocial ela vai fazer? Ela vai, sim, levantar vários aspectos psicológicos, características da personalidade do indivíduo, que podem, porventura, afetar o contexto de trabalho. Então, a avaliação psicossocial, ela vai ser elaborada, ela vai ser pensada, elaborada e implementada, né, feita, realizada, partindo de como que a personalidade X de um indivíduo vai impactar em cargo X, certo? A gente vai fazer a ligação dessas duas situações. Como que a personalidade do indivíduo vai agir e reagir nesse ambiente de trabalho que favorece tais e tais condições. Tudo bem, pessoal? Para vocês, a diferença? Para a gente fazer a avaliação psicossocial, vai ter que estar muito claro que cargo é esse que a pessoa vai ocupar, o que ela vai fazer, com quem que ela vai lidar, como está a atenção dessa pessoa, tá? Então, é algo bem específico. Regiane levantou a mão, diga, Regiane. Foi sem querer, desculpa. Ah, tá. Tudo bem. Tudo bem para vocês, gente? Essa parte, essa diferença para vocês? Que a psicossocial está dentro da avaliação psicológica, mas ela vai ter um olhar e responder a uma demanda diferenciada? Sim. Sim. Pode passar, André, por favor. Em outras palavras, né, avaliamos como uma determinada personalidade se coloca em risco ou a outras pessoas. Isso aqui é muito importante. Por quê? Quando nós fazemos uma avaliação psicológica, que nós estamos ali, né, levantando características da personalidade do nosso paciente, a gente não está preso a nada, né? A gente não está preso, que eu quero dizer assim, a gente não está com um olhar que vai... como que eu posso dizer, analisar uma função específica, né? Então, por exemplo, vou exemplificar aqui para vocês, uma pessoa que tem uma personalidade, ou até, às vezes, um transtorno, né, de personalidade, algum transtorno, alguma questão de transtorno mental, que ela não consegue ficar num espaço de confinamento, ela entra, né, ela fica mal, pode até entrar em surto se ela está num ambiente fechado, num ambiente confinado. E aí essa pessoa está pleiteando uma vaga que ela vai justamente, sei lá, uma vaga para trabalhar nas obras do metrô, por exemplo. Em que a pessoa vai, né, trabalhar ali em espaços fechados.
é óbvio que essa pessoa vai estar em risco ocupacional. Isso vai oferecer um tipo de risco à saúde dela, à saúde mental dela, física e mental. Então, a gente tem que avaliar se a personalidade X do indivíduo casa com função Y. Porque pode dar um problema muito grande se você libera aquela pessoa para trabalhar, por exemplo, em altura e aquela pessoa tem questões com altura. Né? Então, pode ser um erro fatal. Por isso que nós avaliamos nós não avaliamos só a personalidade. Nós avaliamos a personalidade se ela condiz com o cargo, a função em si que ela vai ocupar. Pode passar, André, por favor. E aí, gente, como que nós fazemos essa análise, né, o que são os riscos psicossociais? Nós vamos falar muito isso durante o curso, porque os riscos psicossociais, eles estão a cada nova atualização das NRs, está aumentando a lista, né? Eu coloquei poucos aqui para vocês, mas assim, a lista está aumentando cada vez mais. Eu coloquei em vermelho aí assédio moral e sexual, que é justamente o que eu falei no início para vocês, que essa modalidade, esse risco psicossocial entrou agora na nova atualização. Então, a partir de maio de 2025, questões de assédio moral e sexual serão contabilizados também dentro da empresa como um risco social, se isso se repete, se isso acontece muito dentro da empresa, né? Então, isso vai ser contabilizado, né? Podemos dizer assim, também como um risco social. Mas o que são que já vem aí de anos da NR1? Alta pressão por produtividade, então ambientes de trabalho que cobram demais, né, do indivíduo, uma pressão exacerbada por produtividade, conflitos organizacionais, de liderança, de gestão, tudo que for conflito entre pessoas é considerado um risco psicossocial. A questão do isolamento social é um risco psicossocial que pode acontecer dentro de algumas empresas. Tarefas sob forte tensão emocional. Então, assim, aqui, nessa parte, está bem em linhas gerais o que são os riscos psicossociais. Mas como que a empresa sabe que ela tem essas características, que isso está acontecendo dentro do ambiente dela? A partir do levantamento que nós, psicólogos que trabalhamos com isso, podemos fazer. Dentro da avaliação psicossocial, que eu não vou entrar muito nisso, porque senão a gente vai longe aqui. Tem a parte da visita técnica, que é uma parte que o psicólogo que trabalha com isso faz. Ele vai até a empresa conhecer essa empresa. Ele vai ver como que é o ambiente, ele vai fazer entrevistas, ele vai levantar todos esses dados para virar para a empresa e falar assim, olha, a sua empresa está apresentando isso, isso, isso. Isso é um risco assim, 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 baseado na NR tal, tal e tal. Ele faz esse levantamento, ele faz essa tabulação para mostrar para a empresa onde que ela está em defasagem, onde que ela está falhando, onde que está se acentuando os riscos psicossociais. Tudo bem, gente, para vocês, por enquanto? Pode passar, André, por favor. E aí, gente, coloquei aqui para vocês quais são as diretrizes para o nosso trabalho. Acaba sendo muito assim, né? Aquelas coisas de textão, né? Por isso que eu nem coloquei aqui nos slides para vocês, porque eu vou falar superficialmente. As diretrizes para o trabalho da avaliação psicossocial vão ser a resolução do CFP, nossa, que é a última, que fala, né, sobre avaliação psicossocial, que é a última, a 2 de 2022. Essa é a última resolução que orienta o nosso trabalho. Por que é importante a gente ter a nossa resolução bem clara na nossa mente? Quando nós, psicólogos, adentramos outros ambientes, né, estamos aí, entramos, sei lá, para fazer um trabalho, um projeto dentro de uma empresa, a gente tem que saber muito bem qual que é a nossa função. Por quê? Porque a gente não tem isso muito claro para a gente, os locais vão querer dizer o que a gente tem que fazer. Vão querer manipular, vão querer achar que o psicólogo está lá para atender
a demanda da empresa X a partir do que eles querem. E não é esse o trabalho do psicólogo que faz a avaliação psicossocial, tá, gente? Nós não estamos dentro da empresa para passar a mão na cabeça de ninguém, a gente está lá para fazer o nosso trabalho científico, técnico, e por isso que a resolução, ela deixa bem claro lá para a gente que nós vamos nos atentar às normas regulamentadoras, está lá na nossa resolução, e nós vamos investigar e analisar características psicológicas do indivíduo, do ambiente de trabalho e dos impactos nas atividades laborais. Então, não estamos lá para dizer para a empresa X que ela tem que mandar funcionário tal embora, porque o funcionário tal está com transtorno de ansiedade generalizada. Não, esse não é o nosso papel, gente. A gente precisa ter muito claro. A gente está lá para levantar dados, tá? Então, se basear na resolução do CFP é muito importante para que ninguém venha dizer qual que é o nosso trabalho. A gente tem que saber, né? Tá lá na resolução também, onde que a gente vai basear o nosso laudo psicológico, instrumentos e técnicas reconhecidas cientificamente, né? Temos as nossas bases aí de reconhecimento de instrumentos, quais testes psicológicos podemos usar, e nós vamos sempre se basear em algo científico, nós não vamos lá para achar nada, né? A gente não vai lá só. Claro que a observação faz parte também do trabalho, mas não é só isso. Então, os testes psicológicos, a gente tem que se basear nisso. Essa avaliação, ela pode ser admissional, demissional, periódica e também para mudança e manutenção de cargos, tá, gente? Também ela pode ser feita em cada momento desse. Que mais? E as normas regulamentadoras. Então, isso é o que o CFP coloca para a gente, né? Que é importante de saber qual que é a nossa atuação. Detalhe importante que eu já estava me esquecendo. Quando nós vamos emitir o laudo, é muito importante que a gente se baseie cientificamente para dar uma resposta, tá? A gente não vai decidir nada. Veja, quem decide se admite ou não, se muda de cargo ou não, é a empresa. Só que nós temos que dar um norte, uma conclusão. O nosso laudo ele tem que sim dizer se a pessoa está apta ou inapta, tem que dizer o porquê. Se eu estou dizendo que está inapto, mas por que está inapto? Mas a gente tem que dar essa base para a empresa decidir. Nós, psicólogos, não decidimos, mas a gente dá ali o direcionamento e dá um parecer, né? Se está apto ou inapto, para que seja um subsídio para a decisão da empresa. Tá? Isso é muito importante da gente colocar no nosso laudo, isso tem que ficar bem claro. E a outra questão são as normas regulamentadoras, as famosas NRs, né? O Ministério do Trabalho e do Emprego é quem baixa essa portaria. Ao todo, nós temos 38 normas regulamentadoras. A NR1, que é aquela que eu falei lá no início para vocês, que é a mãe de todas, né, a que norteia todas as outras, e cada uma a gente vai trabalhar uma especificidade, né, cada norma dessa vai trazer um setor de trabalho, uma área de trabalho. Tem aí, né, as mais famosas, vamos assim dizer, NR33, NR35, né, que é trabalho em altura, manuseio de inflamáveis, né, e combustíveis, que também é uma NR bastante trabalhada. A NR33, que são de espaços confinados. Então, gente, cada NR dessa, quando nós vamos fazer uma avaliação psicossocial, eu tenho que entrar lá na portaria do Ministério do Trabalho e ler sobre. E, por exemplo, aqui na clínica, nós fazemos, né, esse tipo de trabalho, nós oferecemos esse trabalho para as empresas, e teve uma época, ainda tem, mas teve uma época que foi muita avaliação psicossocial para eletricistas. Então, pessoas que trabalham com altas cargas, né, de voltagem e tensão. Então, a de eletricidade, se não me engano, é a NR10. Acho que é a NR10, isso. Então, quando eu vou fazer uma avaliação psicossocial, eu vou lá na portaria do Ministério do Trabalho, eu leio a NR10, o que é importante, o que é seguro para o trabalho. Lá vai constar muito o nível atencional dos candidatos, né, dos colaboradores para
uma vaga que vai trabalhar com isso, então já tenho que saber que quando eu for fazer minha bateria de testes, eu tenho que escolher um teste que avalie bem a atenção, a capacidade atencional desse colaborador. Então, assim, a ANL, ela vai basear, ela vai me nortear para escolher que teste que eu vou utilizar, porque nunca vai ser todas as avaliações iguais, nunca é, né? Você vai fazer a sua escolha ali partindo do interesse do que o cargo precisa. Não existe, eu costumo dizer assim, não existe certo nem errado, existe o que o cargo precisa e se aquele indivíduo, aquela personalidade pode atuar naquela área, tá? Pode passar, André, por favor. Gente, tá tudo bem até aqui? Acho que eu tô falando muito. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Se vocês tiverem dúvidas ou eu estiver falando muito rápido, porque eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, tá, gente? Vocês, por favor, me sinalizem, tá? Se eu estiver falando muito rápido. Bom, e agora coloquei só um pedacinho aqui para vocês, que são as etapas, né? Depois que nós lemos a resolução, né, para saber bem qual que é o nosso papel. Nós lemos as normas regulamentadoras, né, porque a empresa X me mandou fazer uma avaliação psicossocial para uma pessoa que vai trabalhar ela vai coordenar uma equipe de eletricistas, por exemplo. Aí eu fui lá, li a NR10, vi tudo que é necessário, que construtos psicológicos são necessários ali para a pessoa trabalhar nessa função, né, assumir um cargo assim. Aí eu tenho que ter em mente também que essa pessoa, ela, né, um cargo de líder, né, de pessoas, ela vai ter que também ter uma personalidade que sabe interagir, ter boas relações interpessoais, então eu já tenho que pensar num teste de personalidade que vai me mostrar como que essa pessoa lida com outras pessoas, como essa pessoa lida com hierarquia, enfim, abre margem para a gente pensar várias coisas. Então, eu parti, né, já li as normas regulamentadoras, sei que eu tenho que basear meu trabalho com isso. Eu vou entrar nas etapas da avaliação, que é o processo todo, que vai ser um processo diretamente, né, com o colaborador. Eu vou escolher as técnicas que eu vou utilizar para falar com esse colaborador, para chegar até ele, para aplicar os testes psicológicos, o que eu identifiquei que é necessário eu alcançar nessa avaliação, e vou separar os instrumentos. E os instrumentos, gente, são a bateria psicológica que eu vou utilizar. E aí, gente, tem a diversidade de testes que nós temos, né? Palográfico, que é muito utilizado, HTP, o BPA, que é a bateria de atenção concentrada, alternada, dividida, tem o AC, que é o teste de atenção concentrada, que é um dos testes que nós vamos, no dia do curso da avaliação psicossocial, vamos fazer ali na hora, é o AC. Inventários de personalidade, que é o NELFI, também é bem utilizado. Qual mais? Escala de qualidade de vida no trabalho, é muito utilizado, o QVT. Que mais? O EVENT, que também é um teste que analisa o estresse do colaborador, é um inventário também, né? Que os inventários são as respostas, né? Tem a pergunta e a pessoa vai respondendo. Deixa eu ver qual mais. Teste de memória, o TEM-R também é muito utilizado. Gente, é uma infinidade de testes que pode ser utilizado. Alguém fez uma pergunta? Eu não estou conseguindo ler aqui. A Adriana Pérez perguntou se a empresa desejar contratar pessoas com espectro autista. Sim, também é uma forma que aí vai entrar naquela parte das cotas, né? Que são os cargos para PCD, né? Tem uma cota dentro da empresa para atingir, né, ali os cargos PCD. Sim, ele pode também pedir uma avaliação psicossocial para ver que, mesmo dentro do espectro autista, que habilidades, que capacidade esse colaborador tem. Com certeza, e é muito necessário fazer algo assim, porque aí vai encaixar essa pessoa justamente numa função em que ela desempenhe bem e que não vai oferecer nenhum risco,
né, nenhum risco ocupacional para essa pessoa também com o espectro autista. Com certeza, também se encaixa. E aí nós também vamos pensar na nossa escolha de testes baseado nisso também. Tá bom? Adriana, né, que perguntou. Isso. Adriana Pérez. Acho que respondi, né? E aí, gente, depois dessa parte de instrumentos, né, que como eu falei para vocês, tem vários, né? No dia do curso eu vou conseguir falar um pouquinho sobre alguns, mas a gente não consegue. O Zuliger também, teste de Zuliger, ele é muito utilizado, porque ele é, para quem não sabe, ele é o das pranchas, né? Das 3 pranchas, as manchas nas 3 pranchas. Então, ele traz muita coisa da personalidade, muita coisa ali que está bem guardada dentro da pessoa, níveis de ansiedade que ele mostra como está o nível de ansiedade da pessoa, ansiedade situacional, então você consegue avaliar se aquela pessoa está passando por um nível de ansiedade muito grande ali no ambiente de trabalho, e você consegue fazer um laudo legal também, apontando para a empresa o que está acontecendo com aquele colaborador. Então, assim, testes é uma infinidade, né? Desde que estejam reconhecidos, validados, né, pelo SATEPSE, né, pode ser utilizado, mas você tem que mostrar para a empresa que você sabe por que está utilizando aquele teste, porque a empresa ela quer saber que testes você utiliza, qual que é a sua metodologia. Então, a gente tem que estar bem certo daquilo que a gente está fazendo, bem seguro, para poder mostrar para a empresa que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Não é, vou colocar aqui um HTP e tudo bem. Não, por que você vai aplicar um HTP? Né? Você tem que ter know-how aí para mostrar o porquê que você está utilizando aquela bateria de testes. E partindo disso, é a nossa emissão do laudo. Né? Aí que é onde nós juntamos tudo isso, esse monte de coisinha, e vamos fazer um laudo dizendo se esse candidato está apto ou inapto para determinada função, se ele está apto ou inapto para mudança de cargo, para liderança de pessoas, né? Também existe muita demanda de avaliação psicossocial para ver se aquela pessoa está apta para comandar uma equipe, né? E aí a gente tem que pensar muito na personalidade dessa pessoa, como que ela lida, né? Como eu falei, nas relações interpessoais. E aí, gente, eu trouxe para mostrar para vocês um laudo. Vou pedir para a Andréa compartilhar um modelo de laudo, tá? De uns do que a gente fez aqui na clínica, do que fizemos aqui na clínica. Se você puder compartilhar, Andréa. Vanessa, a Diana fez um apontamento. As escalas têm a mesma validade dos testes que estão validados no SATESP? Então, explicar a diferença um pouco depois. Sim, muito importante, gente, porque as escalas, o que acontece? As escalas, elas vira e mexe, entram e saem de validade. A gente tem que sempre olhar lá no SATEPSE, porque a escala acaba saindo muito, porque a escala ela não tem um estudo tão aprofundado e grande como dos testes psicológicos, porque os testes psicológicos, eles são validados por um período grande, né? Então, por exemplo, o palográfico, ele teve uma atualização, o HTP teve uma recente atualização, né? Então, ele vai ter uma validade por anos aí que só se acontecer uma coisa muito absurda para mudar. Mas as escalas não, as escalas, às vezes, se eu não me engano, até aquela escala de depressão, André, eu não lembro o nome. Beck, isso. Ela é uma que, não sei agora como que está atualmente, mas a gente sempre tem que olhar lá, gente. Toda vez, a cada avaliação que você for fazer, pesquisa, porque elas saem, né? Elas costumam sair, voltar. Então, a gente sempre tem que estar olhando, tá? Porque os estudos delas são bem menores do que de um teste psicológico, que é algo muito mais elaborado, muito mais aprofundado, tá? Então, a gente sempre tem que estar olhando as escalas até bem mais do que os testes, porque os testes geralmente são vários anos aí que ele tem de
para poder ser utilizado. Então, tem que tomar esse cuidado aí com as escalas. Tem uma nova escala para depressão, tanto criança, adolescente e adulto, que no dia do curso a gente pode mostrar também. Isso, sim. Que aí a gente coloca uma relação lá para vocês, porque, enfim, são várias coisas, né? A Adriana Pérez também colocou, para atuar com avaliação psicossocial, eu preciso estar vinculada a uma clínica de saúde ocupacional ou é possível atuar de forma autônoma? Olha, é possível atuar de forma autônoma, até no dia do curso eu vou explicar bem isso, porque gera um pouco de dúvida, porque assim, uma coisa é a avaliação psicossocial, que é demanda do profissional psicólogo, outra coisa é o atestado de saúde ocupacional, que é uma escala um pouco maior. A avaliação psicossocial, ela faz parte desse atestado, né? Mas existem várias outras coisas. Por exemplo, às vezes o candidato ele vem fazer a avaliação psicossocial e ele foi fazer um exame, ele foi fazer, né, outros exames aí em outros locais, porque faz parte de todo o conjunto. Claro, se você está numa clínica que tem tudo isso, que tem o médico que vai pedir os exames, né, ali para ver a saúde desse colaborador, ótimo. Mas você pode sim fazer o seu trabalho, a sua parte só de avaliação psicossocial. Você não precisa necessariamente estar numa clínica em que tem esse médico que vai fazer esse atestado completo, tá? Mas, geralmente, quando a empresa vai te procurar, você já tem que deixar claro, né? Falar, olha, eu faço a parte tal, ou, né, se eu trabalho numa clínica que oferece esse serviço completo, enfim, vai ter essa diferenciação. Muitas empresas não veem problema nisso, porque aí elas vão atrás de um outro local que tem o médico, que faz esse pedido desse outro lado, né, do lado físico. Não tem problema, tá? Desde que você deixe bem claro, você explique, se a empresa te procurou, você explica, fala, olha, eu faço a avaliação psicossocial, que é demanda do psicólogo, e vou te emitir um laudo X, eu trabalho com tais e tais testes, né, mas o atestado em si é algo maior, tá bom? Não sei se respondi aí, se você ficou com alguma dúvida, me sinalize, por favor. Ela disse que ficou certo, sim. A Amanda, ela fez a seguinte pergunta: é possível o psicólogo organizacional também fazer essa avaliação dentro da empresa que já atua? Olha, geralmente não. Por quê? Porque as demandas do psicólogo organizacional são diferentes. Pode ser até que a empresa queira isso do psicólogo organizacional. Pode ser que ele peça isso. Mas não é recomendado. E aí entra naquilo que eu falei lá para vocês no início. Da gente saber da nossa resolução, né? Como ela ampara o nosso trabalho. Por quê? Porque o psicólogo organizacional, ele está lá dentro da empresa, ele faz parte da empresa. Geralmente, ele é um funcionário, né, ali, que está atendendo demandas de, muitas vezes, sei lá, admissão de funcionários, recrutamento, enfim, faz tudo ali dentro da empresa, e eles querem jogar esse serviço para você também. Uma vez, eu não me recordo, foi algum curso que nós tivemos aqui na clínica que uma psicóloga falou que estava enlouquecida trabalhando numa empresa, porque ela estava fazendo tudo dentro da empresa, como psicóloga organizacional. Já faz um tempinho isso. E estavam querendo jogar essa demanda para ela também. E aí, gente, a gente precisa ter bem claro, assim, que a gente não vai dar conta de tudo. Como você já faz parte, como psicólogo organizacional, você faz parte daquela organização, você também é um funcionário, você talvez não consiga ter essa neutralidade, essa lisura na sua avaliação psicossocial, entende? Porque você está fazendo parte também daquele processo. Pode ser que a empresa venha com essa demanda para você e cabe a você falar, não, mas esse não faz parte da minha atribuição. Esse trabalho tem que ser feito fora da organização. Mas não é difícil não que a empresa venha te pedir isso, tá? Pode acontecer. Tudo bem? Respondi? Sim, aqui todos. A Amanda falou, perfeito, ela entendeu, a Dalva também. Ah, legal. Vou mostrar para vocês, então, tá, gente? Um modelo. Eu vou ficar olhando aqui para baixo, gente, por causa do computador, tá? Para acompanhar aí com vocês o laudo psicológico. Então, assim, esse foi um laudo
que eu fiz, aqui já tem um bom tempo que eu fiz desse candidato, ele era para a função de eletricista, era um cargo admissional, tá? Então, a princípio, sempre que vocês tiverem dúvidas, gente, vocês podem, né, quando vocês vão emitir um documento, ir lá no nosso código de ética, né, nas resoluções que dispõem sobre os documentos, né, que o psicólogo emite, lá sempre vai ter, tá? Tem atestado. Neste caso aqui é o laudo psicológico, que se encaixa na nossa resposta, é o laudo psicológico, tá? Que nós vamos começar com a identificação, psicólogo responsável, CRP. Interessado é a empresa, tá? Então, aí você vai colocar a empresa que está te pedindo essa avaliação, o nome do candidato, RG, CPF, idade, sexo, escolaridade, a data de aplicação. Nesse primeiro, que é a identificação, você pode colocar também se é ali de xizinho, você pode colocar se é admissional, se é periódico, se é mudança de cargo, se é demissional, né? Você pode colocar ali também. Aqui eu geralmente coloco na descrição da demanda, tá? Mas vocês podem colocar ali também na parte de identificação. Então, na descrição da demanda, é bem simples, né? Realizar a avaliação psicológica do referido candidato com o objetivo de avaliar se o mesmo possui condições psicológicas necessárias para integrar o quadro de funcionários na função de eletricista. Então, aqui na descrição da demanda, eu coloquei, né, para integrar o quadro de funcionário. Então, esse candidato ele seria admitido lá na NR10, li o que é importante para um eletricista ter, né, para ele trabalhar com altas cargas de tensão. E eu me lembro também que eu pesquisei um pouquinho sobre a empresa, né, a empresa que nos pedia essa avaliação. Foi bem no começo, inclusive, quando essa empresa começou a fazer a avaliação psicossocial com a gente. Tinha algumas curiosidades e tal, e eu pesquisei um pouco, né? Era uma empresa grande de Rio Grande da Serra que trabalhava com a eletricidade nas linhas, né, de trem, bem na ferrovia, nas ferrovias. Era uma empresa que trabalhava com isso. Então, esse funcionário veio para admissão. No item 3, nós colocamos o procedimento. Então, aí eu vou colocar os testes que eu escolhi para utilizar, para aplicar no candidato. Foram utilizados no processo de avaliação a entrevista semi-dirigida, que é uma das partes lá das técnicas que nós escolhemos. Então, primeiro você tem, né, um bom rapport, né? Você conversa ali com o candidato, pergunta como foi, como que ele tá, se ele dormiu bem à noite, se ele se alimentou. Tudo isso é super importante, gente. Essa parte de, né, estabelecer esse rapport, ver se ele tá bem, né? Porque às vezes pode ter bem para aquele dia fazer uma avaliação psicológica. A gente tem que levar isso em conta também, é muito importante. A entrevista semi-dirigida, que geralmente ali, né, o questionário de algumas perguntas que a gente acha importante, né, mas não são perguntas fechadas. É importante ter em mente, devem ser perguntas abertas para você poder, conforme ele vai fluindo nas respostas, você pode abrir um pouco mais, tá? Não é algo fechado, resposta sim ou não, tá? É algo mais aberto. A entrevista sendo dirigida, um teste de atenção, que é o BPA, a bateria psicológica para a atenção, e um teste de personalidade. Eu utilizei o palografo, queria avaliar aí a personalidade dele. O tempo de duração de todo o processo foi de 1h20. Então, essa 1h20 foi para a entrevista, a aplicação do BPA e a aplicação do palográfico, tá? O BPA, não sei se todos vocês conhecem, mas o BPA é um teste de atenção que você aplica em três folhas diferentes, que ele vai avaliar a atenção concentrada, a atenção dividida e a atenção da atenção do candidato. No item 4, nós fazemos a análise. Vocês podem ver, gente, que o textinho, isso aqui é o que vai para a empresa, tá? Não vai o roteiro de avaliação do palografo, tudo que você pegou de resultado. Não, aqui ele vai identificar o candidato, colocar a demanda, colocar o que você usou, a análise que você fez em poucas palavras. Você não vai mandar aqueles relatórios extensos, tá? Pode ser que o palografo tenha dado um monte de coisa. Você não precisa colocar tudo, tá bom?
Na análise, o processo de avaliação foi no formato presencial, com a chegada antecipada do candidato no local da aplicação. Durante toda a entrevista, o avaliado demonstrou-se solícito e muito falante. Então, por exemplo, se fosse uma pessoa que estava já mais reservada, respondendo com sim ou não, você coloca aqui também, que mostra um pouquinho como esse avaliado estava. André, você consegue ler? Eu não consigo ler aqui no celular. Acho que alguém mandou alguma coisa. A voz está falhando, a sua internet. Aí o Paulo fala se é só para ele ou se é para os demais. Parece que a internet está oscilando. Tá. Gente, me avisem, tá? Se começar a falhar muito, me avisem aí, por favor. Na entrevista, eu vou colocar um pouquinho do que o candidato falou. Na entrevista, comentou que já exerceu a função de eletricista com reparos residenciais, dentre outras diversas funções. Demonstrou clareza quando questionado sobre os riscos da função e o mesmo relatou que a preocupação sempre existe, por ser uma atividade arriscada, porém é importante saber ouvir as orientações dos superiores, pois muitas das vezes, por descuido ou excesso de autoconfiança, pode ocasionar acidentes. Declarou-se uma pessoa que sempre procura se precaver diante dos riscos existentes, relatando sobre as atividades anteriores. Relatou um acidente que presenciou, onde um colega perdeu 4 dedos da mão por não desligar uma máquina para verificar um mau funcionamento que a mesma apresentava. Em suas palavras, aprendeu que temos que zelar pela nossa segurança. Em seu relato, disse não possuir histórico psiquiátrico e nenhum tipo de uso de medicação controlada. O que eu escrevi nessa parte aqui? Tudo o que eu achei importante, que eu colhi na entrevista semi-dirigida, tá? Naquelas perguntas mais abertas que a gente faz no dia do curso, eu vou mostrar os modelos que a gente trabalha, que a gente tem de entrevista semi-dirigida. Que você começa, você faz uma pergunta para o candidato e ele vai falando, enfim. Aí tem aqueles que vão, que falam um monte de coisa, daqui a pouco quer fazer terapia. E aí a gente tem que fechar um pouquinho para seguir no nosso objetivo. Então, nessa parte, eu vou descrever um pouco do que foi as respostas do candidato, tá? Nessa outra parte, eu coloco. Na segunda etapa da avaliação, realizamos o teste psicológico para atenção e concentração, o BPA, que avalia os 3 níveis de atenção do indivíduo, concentrada, dividida e alternada. Os resultados obtidos indicaram que, em atenção concentrada, comparada à faixa etária e à escolaridade, seu desempenho foi de média inferior. O BPA, ele dá essas 2 escalas para a gente. A gente pode avaliar se o resultado dele em relação à faixa etária dele, a gente pode avaliar de acordo com a escolaridade dele. Aqui, os dois, no caso, o desempenho dele foi média inferior. Em atenção dividida, comparada à faixa etária, demonstrou capacidade média inferior. E para a escolaridade, desempenho inferior. Em atenção alternada, desempenho inferior para a faixa etária e escolaridade. Em conclusão sobre a atenção geral, o candidato obteve desempenho médio inferior ao esperado para a faixa etária e a escolaridade. Então, veja, tanto de acordo com a faixa etária dele, como a escolaridade, estava dando médio inferior, tá? Muito importante eu colocar isso na nossa análise de dados, porque isso vai basear nossa posição final, tá? Na terceira e última etapa da avaliação, realizamos o teste de personalidade, o palográfico, onde ficou evidenciado que o candidato possui rendimento médio e ritmo estável na produção com uniformidade, organização e rigidez, equilíbrio, ponderação, capacidade de organização e método, domínio de conduta, afetividade estável, adaptação ao meio, ordem e constância, relacionamento interpessoal equilibrado, receio em relação ao futuro, atitude vigilante, firmeza, estabilidade e constância, apontamentos de traços depressivos. Aí, minha gente, vocês veem, né? Palográfico até que deu alguns traços de personalidade
Ok, né? Interessante, de equilíbrio, de uma boa domínio de conduta, que é bem interessante, por exemplo, para um cargo de liderar pessoas. Tem apontamentos aqui legais da personalidade dele, que ele consegue ter uma boa adaptação ao meio, isso aqui é bacana. Dependendo de por exemplo, um outro candidato que fosse liderar uma equipe, é muito importante eu ter em vista aqui esses resultados que são, né, bem positivos. Mas no cargo dele, ele iria trabalhar com eletricidade. E lá na NR coloco quanto nível atencional tem que ser, no mínimo, satisfatório, né? Tem que ser aí. É um ponto muito importante que a gente não pode deixar passar, né? Essa questão dos apontamentos de traços depressivos não é algo que nós vamos considerar para apontar como inapto. Não é. Eu posso colocar uma ressalva na minha conclusão que esse candidato possui, né, aí, porque né, quem conhece o palográfico sabe que ele traz alguns resultados ali que indicam uma tendência à depressão. Eu posso colocar como uma ressalva, que é importante que esse candidato, né, enfim, que a empresa, se for admiti-lo, se for mudar de cargo, tenha em mente que é importante ele fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico, a gente coloca como ressalva, mas não necessariamente como uma inaptidão, tá? Conclusão. Diante dos resultados, podemos concluir que, nesse momento, fulano de tal não se encontra apto para exercer a função de eletricista, devido à sua capacidade atencional estar abaixo do nível necessário. Apesar dos apontamentos positivos dos traços de sua personalidade, a questão do baixo nível de atenção prejudicaria seu desempenho. Então, assim, por mais que eu falei, poxa, que personalidade legal ele tem, que traços, né, interessantes ele tenha, mas eu não posso deixar, eu não posso me arriscar a passar essa pessoa, a colocar como apto para a empresa, a sinalizar como apto para a empresa, e depois ele, por uma questão de atenção, passar e acontecer um acidente. Entendem? É difícil, gente, é complicado, a gente tem que saber avaliar bem esses pormenores para não colocarmos em risco, né, algumas coisas, e às vezes por um detalhe a gente achar que essa pessoa pode passar e na verdade não. Por isso que saber as NRs é muito importante, porque lá é que vai me dizer o que é importante para aquele cargo, tá? No item 6 eu coloco as referências, né, que aqui no caso foi o teste que eu utilizei, o palográfico, o BPA, assino, carimbo, bonitinho, e no final, super importante, esse item aqui, ó. Bem no finalzinho, não sei se tá dando para vocês verem. Vale ressaltar que esse laudo não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação e possui caráter sigiloso e diz respeito ao período acima mencionado, sendo as características avaliadas passíveis de mudança, não tendo caráter definitivo, se tratando de documento extrajudicial e que não se responsabiliza pelo uso do laudo para outros fins por parte da pessoa, grupo ou instituição após a sua entrega. Gente, isso aqui é muito importante para resguardar o nosso trabalho. Você está enviando esse resultado, né, que é um pedido de uma empresa, você está enviando, não pode utilizar esse laudo para outros fins, seja lá qual for, seja até o próprio candidato. Ah, é minha avaliação, vou usar aqui para, sei lá, fazer alguma outra coisa. Não, não pode. Esse finalzinho é muito importante porque resguarda o nosso trabalho. A gente tem que cuidar muito, né, do que aquilo que a gente está fazendo para que não seja utilizado até de má fé por outras pessoas, pela instituição, sei lá, enfim, pelo candidato. A gente tem que tomar bastante cuidado, até porque esse resultado aqui, né, gente, compreendeu este período que a gente avaliou o candidato. Pode ser que hoje, se ele vier fazer uma nova avaliação, os resultados sejam totalmente diferentes. É passível de mudança. Então, a gente também tem que deixar isso bem claro para quem for ler, né? Para quem for pegar essa avaliação na mão. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Como que foi para vocês? O que vocês acharam deste laudo? Vocês têm alguma dúvida? Por favor.
Vocês estão muito quietos. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Aqui estão colocando assim, nossa, bem interessante, muito bom. Estão colocando que está tudo entendendo, estão entendendo. Legal. Autoexplicativa. Agora eu consegui ver a da Diana. Complexo, mas bem completado. Ah, legal. Por ter feito o curso palográfico, né? Quando você mencionou o curso palográfico do que você está falando, eu consegui ter um entendimento melhor de como que é essa avaliação. Paulo, é que assim, ó, o palográfico ele é uma parte, né? Ele é uma parte, ele é um dos instrumentos que podem ser utilizados, mas tem uma gama de testes que podem ser utilizados. É que ele é o mais assim que a gente tem um acesso legal para aplicar a validação dele, enfim, toda a forma de trabalho do palográfico, ela nos ajuda a sempre optar por ele em questões de quando a gente vai avaliar a personalidade, mas tem vários outros que podem ser utilizados, né? E ele, quando a gente mensura lá o palográfico, ele dá um resultado enorme, né? Ele dá uma síntese. A síntese do palográfico dá muita coisa. Só que aqui na avaliação psicossocial eu não preciso colocar tudo aquilo, todas aquelas informações. Eu vou colocar aquilo que eu achar, que eu analisar, que na minha análise eu acho importante para descrever o que foi alcançado. Então, assim, cada avaliação psicossocial, gente, é uma coisa nova que a gente aprende. É impressionante. Porque eu vou ter que ver os pormenores, né, ali do que eu estou precisando responder. E no final, a gente tem sim que colocar. Não adianta só colocar os resultados e na conclusão não colocar se está apto ou inapto. A gente tem que colocar. E eu volto lá na resolução do CFP, onde ele coloca que sim, o psicólogo deve colocar, ele deve basear a sua análise em instrumentos técnicos, científicos, para nortear a decisão da empresa. Por isso que é importante também ter a resolução meio que na ponta da língua para não emitir um relatório que não responde algo, né, gente? A avaliação psicossocial é para responder algo. A decisão vai ser da empresa. Então, por exemplo, se, como eu coloquei para vocês a questão dos apontamentos de traços depressivos, eu posso colocar que o candidato está apto para exercer a função, porém, é importante que esse candidato realize acompanhamento periódico, faça acompanhamento psicológico, né? Importante, eu coloco, a empresa está sabendo, ela não está sem saber, ela está sabendo. Certo, gente? Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, gente. Assim, ó, é muito complexo, tá? É muito. Tanto que o curso dia 25 vai ser o dia inteiro, então nós vamos ficar o dia inteiro aqui falando de avaliação psicossocial. A gente tem muita coisa para falar, muitos detalhes, né? Hoje a palestra foi mais para mostrar para vocês, né? Para quem gosta, para quem se interessa, se aprofundar mais, conhecer mais. Porque realmente, para trabalhar com isso, a gente tem que se especializar, enfim, tem que correr um pouquinho atrás aí. Então, para quem gosta, convido aí vocês a participarem no dia 25 de janeiro, estaremos aqui o dia todo. A Andrea vai estar comigo, vamos passar um dia legal aqui, e que vocês possam aproveitar. Quem não nos segue no Instagram ainda, por gentileza, sigam lá, @clínica-psiquiar. Quem quiser fazer o curso, chama a Hillary, que está sempre mandando vídeo para vocês, e posts e coisas, justamente para vocês saberem, né, as atividades aqui da clínica, estarem por dentro do que está acontecendo. Esse curso de avaliação psicossocial, eu e a André decidimos fazer porque foi um pedido, né, do ano passado, muita gente perguntou, enfim, queria conhecer um pouquinho mais sobre, por isso nós optamos por já fazer em janeiro, aí para quem tem interesse, quem gosta, se vocês souberem de mais alguém que se interessa, por favor, falem, né, sobre esse conteúdo. Essa palestra está ficando gravada, então depois, se vocês quiserem assistir, a gente vai disponibilizar o link. Quem perdeu o início da palestra, tá bom?
materiais, alguma coisa que vocês precisarem, estou à disposição lá no grupo de WhatsApp, precisarem de alguma coisa, estamos às ordens aí, mas quero ver vocês dia 25, aqui com a gente, para passar o dia com a gente aí, porque hoje foi só, gente, bem superficial. Ô, Vanessa, a Dalva colocou assim, com razões e acompanha o que diz as NRs, verificar também o que diz o PGR, para que o médico do trabalho possa elaborar o PCMSO agregado com laudo ou saúde mental, no caso do ASO, admissão periódica, retorno ao trabalho, férias, auxílio-doença, incapacidade temporária, mudança de função e outros. Porque esse faz parte daquilo que eu falei lá para vocês no início, do atestado. O atestado de saúde ocupacional, ele é um negócio assim, que engloba várias coisas. E aí entra isso daí que você está falando também, Dalva, entra isso também. Porque, assim, é um trabalho em conjunto, né, com todos esses profissionais, todas essas... Porque você vai olhar para o trabalhador como um todo, né? O todo, a saúde física. A nossa, que quando a gente fala em avaliação psicossocial, é fechar nessa. Né, da importância de verificar se aquela personalidade, né, como eu coloquei num slide aí no começo, se essa personalidade pode se colocar em risco ou colocar em risco outras pessoas. Então, esse é o recorte que o psicólogo trabalha. E aí, como lá no início eu falei para vocês que a demanda de trabalho tem crescido, é justamente por essas atualizações da NR1. De que o psicólogo ele pode atuar dentro da empresa observando os riscos psicossociais, mostrando para a empresa, sinalizando onde ela está tendo riscos que podem afetar o trabalhador. É nisso que a nossa demanda cresce. Porque aí, além de fazermos a avaliação psicossocial, que é tudo isso aqui que eu falei para vocês, a gente pode ter uma parceria direta com a empresa, onde a gente vai lá observar. Né, que eu não consegui me aprofundar muito hoje, mas no dia do curso eu vou, na parte da visita técnica, que é parte também do trabalho do psicólogo avaliador psicossocial. E na empresa, observar como que é o funcionamento lá, ver esse funcionário trabalhando lá. Isso faz parte também, tá? Então, isso que você falou, Dalva, é porque ele é o documento completo, tá? Que as empresas, né, que enfim, seguem aí o que deve, né, o que é correto, elas trabalham todos esses pontos para que esse atestado seja bem completo. Colocaram assim, gostei muito, foi bem agregador e esclarecedor. Gratidão por compartilhar seu conhecimento, Vanessa. Palestra incrível. Amei o trabalho com avaliação disciplinar de crianças e adolescentes, isso agrega muito na forma da qual avaliamos. Obrigada, meninas, parabéns, adorei sua iniciativa. Legal. Profissionais possam atuar em clínica de saúde ocupacional, que está abrindo um intenso. Só agradecendo. Bacana, gente, que legal. Foi muito bom passar essa horinha aqui com vocês. Quero ver vocês no sábado, dia 25, para a gente poder explorar muito mais. Assim, tem tanta coisa para a gente falar. Hoje foi bem assim por cima mesmo, porque eu vi que algumas pessoas não sabem, né, o que é essa área. E, gente, de verdade, é uma área que tem assim crescido muito, né? Porque o governo federal dá um incentivo de certificar a sua empresa, né? Por promover saúde mental para os seus colaboradores e ainda fazer publicidade em torno disso, as empresas ficam enlouquecidas, né? Para tentar fazer um bom trabalho. E aí, quem que vai estar auxiliando? Quem que vai estar direto ali? Nós, psicólogos. E aí, a gente tem que saber o nosso papel, porque se a gente não sabe o nosso papel, gente, como que a gente vai alcançar os espaços na sociedade? A gente tem que saber, né, o que é a nossa função, e o psicólogo tem muito para trabalhar nessa área. O Paulo perguntou, né, com relação ao curso do dia 25, já falaram de horário e valor? E será presencial ou online? Será presencial, gente, será presencial a avaliação psicossocial, porque a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para mostrar para vocês no dia, né? Vão ter alguns
alguns testes que a gente vai mostrar no dia para vocês, né, que vocês vão fazer junto com a gente, né, alguns testes mais simples, né, por conta do horário, mas vocês vão ter contato com o AC, com o Nelfi, vocês vão ter contato no dia. Esse curso vai ser das 8 às 18, no sábado, dia 25, presencial aqui na clínica. Que mais? Nós vamos ter um estudo de caso. Assim, nós vamos mostrar todo esse percurso para vocês, tá? De fazer uma avaliação psicossocial. Vamos ter todo esse percurso. E no final vamos ter um estudo de caso. Então é onde eu vou fornecer para vocês as informações, como se tivesse aplicado, né? Teste tal. Ó, os dados são esses. E aí, vocês analisam como apto ou inapto esse caso X, né? Então vai ser um estudo de caso no final, né, do dia, que vai ser bem legal. Estou pensando numa coisa bem bacana aí para vocês. E é o estudo de caso, tá? Vou mostrar todo esse percurso. No final, vocês vão dar o parecer de vocês para um caso fictício aí que eu estou juntando dados para esse dia. Então vai ser bem legal, vai ser um dia bem dinâmico. Por isso tem que ser presencial. Sobre a questão de valores, como quem está participando da palestra vai ter alguns descontos, a Hilary entra em contato amanhã. Isso. Verdade, gente. Quem está participando aqui hoje vai ter um descontinho lá. Aí, amanhã, a Hilary entra em contato com vocês, até para certificado também. Quem precisa de horas complementares, ela vai fazer os certificados. E aí, nessa parte, ela vai seguir com vocês aí para... Puxem os descontos dela. A Adriana está perguntando, depois vocês pretendem abrir formação para os testes aplicáveis na avaliação? Então, nós já temos, na verdade, né? Já temos todas as datas do semestre, nós já temos aí, que pelo menos uma vez por mês, nós temos um curso de teste. Vamos ter palográfico, HTP, que são os testes que nós já aplicamos, o Zuliger, né? Que nós já ministramos aqui na clínica. E vamos ter alguns diferentes, né? Vamos ter avaliação e laudo, avaliação psicológica e laudos, vamos ter psicodiagnóstico. Então, assim, sempre a Hilary vai colocando lá nos grupos todas as atividades que nós vamos ter esse semestre. De teste em si, aplicação e mensuração, nós temos o HTP, nós temos palográfico, eu só não me recordo a data, André, acho que o mês que vem, se não me engano, é o HTP, né? Fevereiro? Isso, espera aí que eu já vou aqui passar, né? Eu não estou com a minha lista aqui, mas nós teremos HTP, teremos palográfico, teremos Zuliger, o Zuliger. O da avaliação psicossocial dia 25 de janeiro, HTP dia 22 de fevereiro, palográfico 29/3, tem o VISC em dia 5 de abril, curso de avaliação psicológicas e laudos dia 26 de abril, conceitos básicos de aba 31 de maio, curso de psicodiagnóstico 28 de junho e curso do Zuliger 25 de julho. Até julho, gente, temos um monte de coisa para acontecer. E fiquem ligados nos grupos aí, por isso que a Hilary está sempre colocando lá o que nós vamos ter aí de novidade, né? Então, pelo menos uma vez por mês temos algum curso aí rolando e, enfim, sempre tem alguma coisa acontecendo. Vou falar para a Hilary colocar essas datas que a Andrea falou, vou pedir para a Hilary colocar amanhã lá no grupo, tá bom? De WhatsApp. E aí, é isso. Gostei, obrigada, gente. Muito obrigada por terem ficado até agora aqui comigo. Muito bom dividir com vocês. Agradeço aí a participação de vocês e quero ver os seus rostinhos dia 25. Boa noite, gente. Tá bom, Paulo, vou colocar lá. A gente vai colocar lá no grupo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite.